o que eu vou fazer com vocês aqui é mostrar como é a prova do writing e como é a prova do speaking do IELTS. Essas duas partes da prova aí que o pessoal tem medo. Aqui eu vou mostrar a vocês questões da prova, questões reais da prova, para que você consiga ir para o teste do IELTS sem aquele medo que o pessoal tem do writing e do speaking. E aí, eu tenho que começar falando com vocês do seguinte: por que que a parte do writing, que é a redação, e a parte do speaking, que é a conversação, são as partes que o pessoal tem mais medo na hora da prova? Já parou para pensar? Na verdade, existe uma peculiaridade dessas duas habilidades do idioma, tá? Quando a gente olha para as 4 habilidades do idioma, listening, reading, writing, speaking, a gente consegue, pela própria razão, enxergar que existe uma certa diferenciação, uma divisão entre elas. Olha só, o listening e o reading são as habilidades receptivas. Elas são, de certo modo, passivas. Pense aqui, quando você está ouvindo alguma coisa, você está recebendo conteúdo, recebendo informação. Da mesma forma, no reading, quando você está lendo alguma coisa, você também está recebendo informação. Consegue perceber isso? Sim ou não? Você está colocando informação para dentro. Já quando a gente olha para o writing e para o speaking, a coisa muda aqui. Porque agora você tem que colocar a informação para fora, tanto no writing, na forma escrita, quanto lá no speaking, na forma falada. Você agora está tendo que expressar algo. Você está tendo que se expressar para o examinador, você está tendo que passar uma informação. Então é totalmente o contrário, é um movimento externo, você está externalizando alguma coisa. E aqui é o ponto, eu diria, nevrálgico do problema que coloca medo nas pessoas. Por quê? Vamos começar pelo writing. Pense aí, você que está assistindo a essa aula aqui. Talvez você já esteja se preparando para o teste do IELTS há algum tempo, mas tirando esse contexto do IELTS, tirando este contexto de preparação, pense, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação em português mesmo? Se você é como a maioria das pessoas, já tem um bom tempo, não é mesmo? Agora pense, como que você quer chegar na hora do teste do IELTS e escrever a redação perfeita se você não escreve? Se você não consegue se lembrar nem quando foi a última redação, o último texto que você escreveu. Como que você acha que isso vai acontecer? Eu respondo: isso não irá acontecer. Não faz sentido isso aqui? Por isso que a prova do IELTS, da prova do writing, né, da redação no IELTS, coloca tanto medo nas pessoas. Qual foi a última vez na sua vida que você teve que, em uma conversa, responder de forma estruturada e racional as perguntas? Geralmente, nas conversas do dia a dia que a gente tem, ninguém está preocupado em estruturar racionalmente as respostas para que elas atinjam um efeito específico, para que elas atinjam um parâmetro específico que você queira demonstrar, não é? Nas nossas conversas do dia a dia, a gente costumeiramente não está preocupado com isso, né? Por isso que na hora do speaking do IELTS, o pessoal fica com medo, porque ali você vai para a prova já sabendo que não é uma conversa corriqueira. Você precisa ali buscar atingir parâmetros que o seu examinador espera ver. E é por isso que a maioria das pessoas acaba, de certa forma, se desesperando ali, tanto na prova do writing quanto na prova do speaking. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é mostrar, aprofundar um pouco mais com vocês nos critérios de avaliação tanto do writing, que é a redação, quanto do speaking, que é a parte da conversação, mas mais do que isso, eu quero ir um pouco além e mostrar algumas questões de prova para você, para que, conhecendo já os critérios da prova, você olhe para a questão e comece a se questionar: espera aí, como que eu vou atingir aquele parâmetro com essa questão? Aí você está mudando o eixo de preparação. Aí você está mudando o eixo da sua atenção para aquilo que é o correto. E quando eu digo aquilo que é o correto, é porque se você não focar a sua atenção em atingir esses parâmetros, atingir esses critérios na hora do teste do IELTS, muito dificilmente você conseguirá atingir a nota que você quer. Você já sabe qual é a nota que você deseja no teste do IELTS? Talvez você queira ali uma nota, sei lá, 5, 6. Não é uma nota tão alta.
Ou então talvez você busque, de fato, notas mais altas, 7, 8, 8,5. Sem voltar os nossos olhos para esses critérios e parâmetros, fica muito difícil. Quando a gente olha para o teste do speaking, existe uma leve diferença aqui, tá? O seu examinador também está avaliando 4 critérios, só que 2 deles são totalmente novos aqui, e eu vou falar quais são esses critérios. Antes de falar, eu preciso te dizer o seguinte: primeira coisa, o seu examinador não está avaliando o seu sotaque. Ele não está nem aí com o seu sotaque na hora da prova. Você pode ter um sotaque americano, você pode ter um sotaque britânico, você pode ter um sotaque mais brasileiro, um sotaque mais indiano, um sotaque árabe, chinês, alemão, francês, não importa. O seu examinador não avalia sotaque durante o teste do IELTS. O que ele avalia então? O seu examinador, ele avalia a sua pronúncia, que é a capacidade de enunciar, pronunciar os sons corretamente, para que aquela palavra fique distinta e clara de entender, para que ela tenha inteligibilidade, que é a capacidade de ser compreendida. Então, quando a gente olha para os critérios do speaking, aí muda. São 4 critérios, mas olha lá, o primeiro deles, fluency and coherence. O que vem a ser esse critério, fluency and coherence? Muita gente entende, quando a gente fala de fluency na hora do speaking, que é você falar rápido, sem pausas e ficar ali metralhando o seu examinador com palavras. Não tem nada disso, preste atenção. Fluency, fluência aqui para o critério do IELTS, do speaking, não tem nada a ver com aquela fluência de entender tudo ou de falar rápido. Falar rápido não é fluência para o teste do IELTS. Coloque isso na sua cabeça para você não cair nessa ilusão de querer ficar falando rápido na hora da prova. Não tem nada a ver, e isso não é algo que você deveria fazer. O que quer dizer fluency? Essa fluência, o que é essa fluência na hora do speaking do IELTS? Essa fluência, ela é a fluidez da sua fala. Se você é aquela pessoa que fala interrompendo demais a sua fala, com muitas pausas, isso vai afetar a sua nota. Vou dar um exemplo aqui. Existe um parâmetro dentro desse critério que nós chamamos de hesitation. O que é a hesitation? É a hesitação. Provavelmente você deva ter isso em alguma medida ou outra, porque isso é bem comum. Mas o que que é o ponto problemático da hesitação aqui? Existem 2 formas de hesitação na hora do teste do IELTS. Uma delas é o que nós chamamos de content related e a outra é o que nós chamamos de language related. Qual é a diferença delas? A hesitação content related, content é conteúdo, né, em inglês. É aquela hesitação por causa do conteúdo. Você até sabe dizer em inglês. Você só não sabe o que você vai dizer. Você está pensando o que você vai dizer. Então, quando você está ali conversando, você faz uma pausa para pensar no que dizer. A outra hesitação, que é a language related, olha o nome, language é o idioma, é uma hesitação porque você não sabe como dizer aquilo. Então ela é mais grave, ela pesa mais na sua nota na hora da prova. Por quê? Você até sabe o que que você quer dizer, só que você não sabe dizer. Então isso é o que o seu examinador está avaliando dentro desse critério aqui de fluency and coherence, tá? O próximo deles, que é novo, é exatamente, ó, olha o nome do critério, pronunciation, não é accent. Olha só, accent é sotaque, pronunciation é a pronúncia. O seu examinador não está analisando o seu sotaque, ele está analisando a pronúncia que você demonstra durante o seu teste, extremamente importante. Próximo critério já é idêntico ao que a gente tinha lá no writing, que é o lexical resource, é o seu vocabulário. Basicamente, o seu examinador está analisando tudo aquilo que ele analisa também lá no writing. Ele está analisando a extensão do seu vocabulário, a profundidade do seu vocabulário, a flexibilidade com a qual você consegue utilizar as palavras dentro daquilo que você está falando para o examinador. E o último critério é o de grammatical range and accuracy. Aqui, novamente, idêntico ao critério que a gente tem lá no writing. O seu examinador vai avaliar a extensão das estruturas gramaticais que você é capaz de usar e também a acurácia, a sua precisão, o quanto você erra na hora de usar essas estruturas. Esse aqui é um olhar sobre os critérios da prova. Mas, como eu te disse, eu quero te mostrar algumas questões reais de prova. Então, eu vou colocar
na tela para você, primeiramente, uma questão da Task 1 do Writing. Deixa eu puxar aqui para você. Eu quero pegar aqui uma questão da Task 1. Olha lá, eu vou ler com vocês a questão para que você possa ver, tá? Essa é uma Task 1 do General Training, tá? Ou seja, é uma carta que você teria que escrever. Dá uma olhada. A friend has agreed to look after your house and pet while you're on a holiday. Write a letter to your friend. In your letter, give contact details for when you are away, give instructions about how to care for your pet, and describe all the household duties. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. Begin your letter as follows. Dear... Tarará, tarará, tarará. Então aqui a gente tem uma clássica questão da Task 1 do IELTS, na parte do Writing. Olha ali, é uma carta. Agora, quando você olha para essa carta, se você não domina as técnicas da prova, você não sabe como que você vai fazer para atingir todos aqueles critérios dos quais a gente estava falando. Por isso é importante e necessário, durante a sua preparação, que você volte o seu olhar para isso. Pensa aí, como que você começaria a responder uma pergunta dessa? Como que você começaria essa carta? Você já sabe que é uma carta, porque eu estou te falando aqui. Como que você começaria a responder essa carta? Como que você começaria a escrever o seu primeiro parágrafo? Isso aqui é a coisa mais básica da vida, ou seja, você está olhando para a questão da prova. Você só está olhando para a questão da prova. Aí você se pega perguntando, nossa, como é que eu vou atingir aqueles critérios todos? Aqui, como é que eu começo a escrever? Quantos parágrafos eu vou colocar nessa carta? Aqui não é simplesmente você chegar e responder a carta, igual a gente falou na aula mais cedo, né, a outra live que eu fiz hoje. Não é você simplesmente chegar e falar: "Ah, vou escrever uma carta". Não, não, não. Olha ali, tem parâmetros para você poder fazer. Quando você olha ali, ó, in your letter, aí vem lá 3 coisas para você fazer. Você consegue enxergar isso? 3. Olha lá. Give contact details for when you are away. Give instructions about how to care for your pet and describe all the household duties. Ou seja, tem 3 pontos para você falar aqui. Como que você vai fazer isso? Se você não fala dos 3 pontos, sua nota será baixa. Se você fala mal ou porcamente dos 3 pontos, sua nota será baixa. Mais do que isso, se você não começa direito a sua carta, a sua nota será baixa. Outro ponto, você sabe com certeza absoluta se essa carta tem que ter um tom formal ou informal? Todos esses pontos fazem parte daqueles critérios todos dos quais a gente estava falando. E a gente precisa ter eles em mente na hora de praticar, tá? Agora, eu vou mostrar para você aqui um outro texto, que é a Task 1 do Academic, para você ver a diferença. Eu falei que o General Training, ele é mais genérico, né? Mas o Academic, ele tem uma outra pegada. Olhe a Task 1 do IELTS Academic. Olha a diferença dessa Task 1. Vou ler com você. Lá em cima a gente tem, ó, the charts below show the percentage of water used for different purposes in 6 areas of the world. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Aí vem lá, ó, não se esqueça, tá escrito lá, ó, write at least 150 words. Tá escrito isso ali, você tá vendo? Aí vem lá, percentage of water used for different purposes in 6 areas of the world. E aí tem ali todos os gráficos das áreas do mundo. Olha, ó, North America, South America, Europe, Africa, Central Asia and Southeast Asia. E aí embaixo lá tem a legenda, ó, industrial use, agricultural use, domestic use. E aí você tem que simplesmente interpretar isso daí e fazer um relatório. Simples assim. Vocês conseguem perceber a diferença, o salto qualitativo aqui em termos de dificuldade para o IELTS General Training e o IELTS Academic, sim ou não? Me fale aí. Comenta aí para eu poder saber se você conseguiu perceber, só olhando a diferença entre essas duas, porque são totalmente diferentes. Você vê, você consegue perceber que o IELTS Academic, ele demanda muito mais uma capacidade de raciocínio lógico aqui, na hora de você conseguir relatar as principais coisas, porque veja lá no comando da questão, no que a gente chama de prompt, né, em inglês. Olha lá, summarize the information. O que é isso? Summarize the information.
resuma a informação. Só que olha o detalhe, como que é para você resumir a informação? É da sua cabeça? Não. Olha lá, summarize the information by selecting and reporting the main features. É assim que você vai resumir a informação, selecionando e relatando as principais características. Ou seja, se você resumir a informação de outra forma que não selecionando e relacionando as principais características, você já está saindo fora da questão. Consegue perceber? É muita minúcia e por isso que nós precisamos nos deter por um tempo nas técnicas de prova. Vou mostrar agora aqui para você uma outra questão, que é a questão da parte 2. Olha lá, veja uma típica questão da parte 2 do writing, a task 2. Vou ler com você. Olha que aqui o tamanho da questão já é maior também, né? Mas entenda em termos de conteúdo que ela pede de você. Olha lá. Task 2. You should spend about 40 minutes on this task. Geralmente eles colocam isso, né? Para você ter um guia ali de quanto tempo gastar na questão. Aí vem lá. Write about the following topic. In Britain, when someone gets old, they often go to live in home with other old people where there are nurses to look after them. Sometimes the government has to pay for this care. Who do you think should pay for this care? The government or the family? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Aí vem lá, ó, write at least 250 words. Aqui já mudou, né? Porque aqui agora você consegue perceber que eles estão te pedindo para argumentar. Consegue perceber isso? Agora você tem que não só expor alguma coisa, mas justificar isso daí. Aqui exige um controle maior do seu inglês, para que você consiga mostrar ao examinador todos aqueles parâmetros e critérios dos quais a gente estava falando antes. Isso aqui nós estamos falando do básico, ou seja, nós estamos simplesmente olhando para a questão. Eu não estou nem abordando aqui com você como você vai começar a escrever esse parágrafo, como você vai começar a escrever o desenvolvimento, como será a sua introdução. Não estou nem falando disso, não estou entrando nisso ainda. Isso é parte técnica já. Eu estou só colocando para você o que você vai receber no dia da sua prova, entende? Agora vamos mudar aqui, ó. Eu vou colocar para você agora uma questão lá do speaking, para a gente ver como que muda na parte do speaking. O speaking do IELTS, ele é uma conversa. Então, a conversa com o examinador ali será dividida em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Eu vou mostrar para você aqui os tipos de pergunta que você vai receber durante essa entrevista com o seu examinador. Olha lá, deixa eu pegar aqui primeiro, parte 1. Vou ler com você algumas das perguntas. Isso aqui são perguntas assim básicas que você pode receber durante o seu teste do speaking. Olha lá, ó, eu coloquei aqui uma lista de 6, tá? Que eu fui somando ali. Presta atenção. Do you work or are you a student? Perguntando ali se você trabalha ou se você é estudante. Isso aí são as perguntas mais prováveis de cair ali na parte 1. What do you enjoy most about your work or studies? Do you often use English in your daily life? How do you usually relax after a busy day? Do you prefer spending time alone or with other people? Why? Is there something new you would like to learn in the future? Vejam, aqui as questões, embora sejam não tão complexas, né, são questões sobre você, questões sobre a sua vida, sobre o que você pensa. Então, para essas questões da parte 1 do speaking, você nem deveria ter tanto medo assim, porque afinal de contas, se eu lhe perguntasse agora: "Você trabalha ou estuda?", pergunta simplíssima, né? Se eu te perguntasse: "O que você mais gosta do seu trabalho? O que você mais gosta dos seus estudos?", pergunta simples, você não deveria ter nenhuma preocupação com as perguntas da parte 1, a não ser utilizar as técnicas, né. Vamos ver uma pergunta típica aqui da parte 2 do speaking? Olha lá, ó. Olha a parte 2 como que ela já é diferente. Não, aqui acabou que eu cortei, né, na hora de compartilhar a tela ele cortou. Mas preste atenção, na parte 2, você tem 2 minutos para falar sobre essa questão, sem
parar, o seu examinador não vai te interromper, ele vai te deixar falar ali por até 2 minutos. É isso que você tem que fazer na parte 2 do speaking. Olha lá a questão como que é diferente aqui. Describe a skill you'd like to improve. You should say, aí vem, ó, what the skill is, why you want to improve it, and how you plan to improve it. 3 pontos. E aí vem lá, and explain how improving the skill could affect your life. Então, o seu examinador, depois de te dar essa questão aqui, lá no speaking do IELTS, ele vai te dar 1 minuto. Preste atenção. Ele lhe dará 1 minuto para você poder se preparar. Durante esse 1 minuto, você pode escrever o que você quiser, ele vai te dar um papel com um lápis lá, para você anotar tudo que você quiser. Quando terminar esse 1 minuto, ele vai te pedir para começar a falar. E aí você tem até 2 minutos para falar disso aqui. Aí, novamente, pensa aqui, ó, como você começaria a responder essa pergunta? Pensa, eu vou ficar calado aqui, pense, como você começaria a responder essa pergunta? Se o que você pensou foi parecido com algo assim, ó, a skill que eu gostaria de melhorar, a pergunta é, né, descreva uma habilidade que você gostaria de melhorar, né, describe a skill, skill é a habilidade que você tem. Se a sua resposta foi parecida com isso aqui, ó, a habilidade que eu gostaria de melhorar é, você já não está começando da maneira melhor que você poderia. Vamos ver agora uma questão típica da parte 3. Veja que na parte 3 nós já temos o quê? Discussão. Discussão não no sentido de briga, tá, gente? Discussion é debate, tá? Você vai argumentar aqui. Qual que é a grande questão da parte 3 do Speaking do IELTS? As questões aqui na parte 3, elas já são mais abstratas, mais complexas, elas demandam raciocínio. E aqui não basta você cair naquela vala comum de querer falar muito. Não é sobre falar muito, é sobre falar o que é certo e o que o seu examinador espera ver. Veja lá as questões, ó. Olha o nível. A primeira, ó. Why do some people find it difficult to learn new skills as adults? Já pensou uma pergunta dessa, ó? Por que que algumas pessoas acham difícil aprender uma nova habilidade como adultos? Ou sendo adultos? É uma pergunta que talvez nem em português você saberia responder logo de cara. Você teria que parar e pensar, não é? Concorda? Olha a segunda. Do you think schools prepare people well enough for real life skills? Você acha que as escolas preparam as pessoas bem o suficiente ou bem o bastante para as habilidades da vida real? Provavelmente nem em português você conversa disso aqui. Quanto mais em inglês. E aí, novamente, eu falo: se você não é uma pessoa que corriqueiramente, normalmente, já busca ter conversas estruturadas e bem argumentadas, mesmo em português, como que você espera, na hora da prova, em uma entrevista com o examinador, fazer isso em inglês? Respondo: você não o fará. A menos que você se dedique a aprender as técnicas de prova. Porque você olha para essa lista de questões, e quando eu digo aqui você, eu me refiro a candidatos de IELTS, olham para essa lista de questões e às vezes podem se apavorar um pouco, né, ou desesperar. Meu Deus, como eu faria para responder isso? Eu e os alunos que eu ensino olhamos para esse tipo de questão e a gente olha assim, ó, bom, eu vou começar assim, depois eu passo para esse ponto e depois eu passo para esse ponto. Com todas elas. Por quê? Porque existe técnica para você responder as questões. Não é, pensa, ó, você respondeu em português. Se eu virasse para você hoje, em português, e perguntasse: por que algumas pessoas acham difícil aprender novas habilidades sendo adultos? Como que você responderia isso? Existe um jeito de começar, responder e terminar a resposta para o teste do IELTS. Não é você chegar, abrir a boca e falar qualquer coisa. Se você fizer isso, você vai estar agindo como aquela legião de pessoas que não tem um menor domínio da técnica e não sabe como entregar o que o examinador quer, entende? Então, isso aqui, ó, foi o suficiente para a gente conseguir ver como são as questões da prova.
Me fala aí nos comentários, escreva aí para mim, você já tinha visto, quem aqui já tinha visto questões de prova? Escreva para mim se você já tinha visto, seja do writing, seja do speaking, porque para muitos, isso aqui, ó, a pessoa só vai ter o contato com a questão no dia da prova. Olha que loucura, que insanidade, você só vê a questão no dia da prova. Você não ter se preparado antes. Não podemos ser assim, se quisermos atingir uma boa nota no teste do IELTS. Você precisa aprender as técnicas da prova. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para eu poder saber que você gostou e que esse conteúdo foi útil para você na sua preparação para o teste do IELTS. Se você quiser saber se há turma aberta neste momento ou quando é que eu vou abrir a próxima turma, aqui embaixo a gente vai deixar o link para você poder entrar em contato comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.